O que é destaque nesta edição? Operação Fraude no Comércio. 2.000 peças falsificadas são apreendidas em lojas do centro de Manaus. FFS esclarece número de mortes e afirma que não há segunda onda de Covid no Amazonas. INSS inicia nesta quinta-feira prova de vida por biometria facial. Brasil mostra desaceleração na taxa de transmissão da Covid-19 pela primeira vez desde abril, aponta Imperial College. Senado derruba veto de reajuste a servidores e Paulo Guedes fala em crime contra o país. Kamala Harris faz história ao ser confirmada a primeira mulher negra candidata a vice-presidente dos Estados Unidos. Na terceira noite de convenção democrata, ex-presidente Barack Obama faz duras críticas a Donald Trump e diz que a democracia americana está em jogo. Com marcas de violência, corpo de homem é encontrado boiando no porto de Manaus. Homem com tornozeleira eletrônica executado do Nova Floresta. Traficantes não perdoam. Rapaz de 23 anos é morto com 14 tiros da compensa em mais um acerto de contas. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. Previsão do tempo. O Climatempo não prevê chuva, mas diz que a temperatura fica elevada com máxima de 34 graus. O dia amanhece com 25 graus Celsius. A umidade do ar é de 65%. A velocidade do vento é de 11 km/h. É quinta-feira, 20 de agosto. Chegamos aos 232 dias do ano. Faltam 134 para terminar 2020. É dia de São Bernardo. Também é o dia do maçom. Na mitologia grega era o dia do festival de Nêmesis, a deusa da vingança. Esta é a edição 44.812 do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou mais 10 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros 25 centímetros. A vazante já chegava a 2 metros e 27 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1977, a nave Voyager segunda é lançada para explorar outros planetas. Antes de sair do sistema solar, passou por Júpiter, Saturno, Urano e Mercúrio. 2007, o voo China Airlines 120 pega fogo e explode depois do pouso no aeroporto de Naha, em Okinawa, no Japão. Em 2008, o voo Span Air 5022 de Madrid, na Espanha, para Gran Canária, saiu do solo, rolou para a direita e impactou no chão do aeroporto de Barajas. Das 172 pessoas a bordo, 146 morreram imediatamente e outras 8 morreram depois de ferimentos sofridos nesse acidente. 2016, 54 pessoas morrem quando um suicida detonou-se em uma festa de casamento curda em Gaziantep, na Turquia. Agora 5 horas e 52 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, PC, e bom dia a você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Tempo claro, temperatura 25 graus, não há previsão de chuva, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, e isso já acontece aqui na área da zona norte e leste da cidade, já se presume que não haverá chuva não, Paulo. Já está claro também, já está um pouco abafado, o dia promete hoje, Paulo. Pois é, e quem disse que não vai chover é o clima-tempo, viu, Pellegrini? Não é você não, né, Paulo? É o clima-tempo. Tá bom. E, Pellegrini, como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas, enquanto a Rodrigo Otávio continua sendo recapeada? Pois é, Paulo, continua sendo recapeada assim, tem um pouquinho de transtorno, mas vai ficar um serviço bacana. A Prefeitura Municipal de Manaus agindo lá na Rodrigo Otávio em ambos os sentidos. Mas, Paulo, o trânsito mais movimentado que temos nesse momento é na Avenida Grande Circular. Isso dá-se por conta do deslocamento dos ônibus especiais que levam os trabalhadores para o distrito industrial e também do pessoal que está saindo. Chama a atenção, Paulo Guerra, a movimentação também por parte do transporte coletivo no Terminal 4 e no Terminal 5, que automaticamente também trafegam pela Avenida Grande Circular. Além do transporte alternativo, do transporte executivo e muitos pontos de mototáxi ao longo da Avenida Grande Circular. Através do super aplicativo humano, quem está acompanhando o Jornal da Manhã em Novo Airão é o Raimundo. O Davi Silva está também lá no Careiro, no Otásio Mirim, no Careiro da Várzea.
Rete Rocha e Boa Vista, Roraima, também acompanhando o Jornal da Manhã e ouvindo Alberto Pellegrini, assim como o Valdinei, que está em Beruri, Alberto. Olha, Beruri, Guerra, Beruri, para quem não sabe, é terra de mamãe. Mamãe nasceu no Beruri, né? Na beleza, na grande cidade de Beruri, a grande metrópole, né? Dessa região, Paulo Guerra, nossa querida Beruri. Eu não conheço Beruri, mas pretendo conhecer muito em breve, Paulo. Um abraço para todos os moradores daí do município de Beruri. Felipe está em Caruaru, em Pernambuco, e Jean Salles em Tefé, Pellegrini. Pois é, Paulo, a gente vai de Caruaru, né, lá para o Recife, e vai também aqui para o interior, para Tefé, a audiência do Jornal da Manhã também, Paulo Guerra, quantas vezes nos chega aí também as informações que temos de ouvintes no exterior, né, aí fora do Brasil e também no nosso interior do estado. A gente agradece aí muita audiência no Jornal da Manhã. A temperatura cai no sul do estado, assim como em várias partes do país. A informação aqui de um ouvinte de que em Foz do Iguaçu, neste instante, a temperatura é de 7 graus, Pellegrini, assim como também a temperatura baixa em Boca do Acre e no balneário Barra do Sul, em Santa Catarina. Pois é, tomara que sobre um pouquinho aqui para nós também, né, Paulo? É difícil, mas quem sabe, já que o calor ontem à noite foi muito grande, Paulo, foi praticamente insuportável. Pior para os bairros que faltaram energia, Paulo. Não chega a informação, você deve ter alguma coisa aí também, que bairros de Compensa, bairro Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, bairro Cidade do Leste, bairro Colônia Antônio Aleixo e Grande Vitória ficaram aproximadamente 3 horas sem energia durante a noite de ontem, Paulo. Tá bom, Pellegrini, vamos então pedir à empresa que se manifeste sobre isso. E Pellegrini, um homem com marcas de violência, o corpo dele foi encontrado boiando aqui nas águas do Rio Negro, próximo ao porto de Manaus. O corpo está no IML ainda, Pellegrini? O corpo ainda no IML, Paulo. Inclusive, está no IML e não foi identificado ainda, inclusive, Paulo. E um mistério, né, tá, em relação a esse crime ou essa morte. Será que ele morreu por afogamento? Ou será, Paulo, que ele foi morto a facadas? Havia algumas perfurações pelo corpo. O Instituto Médico Legal ainda não divulgou ainda qual foi a causa da morte desse homem, que apareceu boiando ontem próximo à Balsa Branca, ali nas proximidades também do Porto de Manaus. Ele usava tornozeleira eletrônica e foi no Nova Floresta que ele morreu, Pellegrini. E foram com 6 balaços, Paulo. Foram 6 balas que tiraram a vida desse homem. As primeiras informações dão conta de que ele poderia estar cometendo arrastão também na área. Eram elementos já que não tinham uma boa índole, não tinham um bom currículo, Paulo Guerra, e acabou morrendo ontem com 6 balaços, 3 deles na cabeça. A família diz que ele já havia deixado o mundo das drogas, estava inclusive na igreja, mas os traficantes não querem saber, não perdoaram e o mataram com 14 tiros. Mais um crime na Compensa, Alberto Pellegrini. Paulo, infelizmente mais um crime que teve a Compensa como palco, né? E dessa vez com as mesmas características que nós já estamos acostumados a ver. A grande maioria dos crimes que ocorrem no bairro da Compensa são por acerto de contas. E esse daí foi deixado muito claro, Paulo. Foram 14 tiros. Uma marca de quando se morre por acerto de contas é a grande quantidade de tiros, é a violência com que é praticado o crime. E ontem não foi diferente, Paulo. Ele foi assassinado com 14 tiros espalhados pelo corpo. Moradores do Viver Melhor 2, Pellegrini, localizado atrás do Shopping Felipe Dal, farão uma manifestação hoje no começo da noite para protestar contra a invasão da área verde daquele núcleo habitacional. No local já foram construídas bancas de vendas, lanchonetes e até um container foi colocado na área de preservação. Os moradores vão cobrar providências por parte da SUAB, Pellegrini. Pois é, Paulo, essa manifestação acontecerá no dia de hoje. Os moradores já estão reclamando há muito tempo, a área verde está sendo invadida e as informações que nos chegaram, Paulo, é que são alguns moradores de lá mesmo que estão fazendo. O rapaz colocou um container lá de ferro, o negócio não é fácil, Paulo Guerra, está havendo muita confronto entre moradores. A SUAB, atenção SUAB, o setor aí da SUAB que cobra, né, que
que fiscaliza essa situação. Acho que é o pessoal lá do Serviço Social tem que dar uma voltinha lá antes que haja briga ou algo de pior possa acontecer, já que os moradores estão aí se confrontando devido à invasão da área verde. Atenção, SOAB, Conjunto Viver Melhor 2, ali nas proximidades, né, Paulo, do Shopping T4. Então, já fizeram também um manifesto, já prometem procurar o governador Wilson Lima, já que a SOAB não está comparecendo ao local. Os moradores dizem que já fizeram contato com a SOAB, mas a SOAB até o momento não se manifestou. Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com essas e outras informações. E nesta quarta-feira, policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, sob a coordenação do delegado Eduardo Paixão, deflagraram a Operação Fraude no Comércio, com apoio do Instituto da Defesa do Consumidor, Procon Amazonas, da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e do Procurador das Marcas. A operação ocorreu em 7 lojas localizadas na Rua Marajal Deodoro. Segundo o delegado Eduardo Paixão, a operação visou apurar reclamações de consumidores e comerciantes concorrentes sobre a venda de vestuário falsificado de grandes marcas. O procurador das marcas se deslocou de São Paulo até Manaus para representar as marcas oficiais que foram prejudicadas por essa prática criminosa de falsificação. Ao todo foram apreendidas 2.000 peças falsificadas. 6h04 em Manaus. A Amazonas Filarmônica apresentará o Septeto de Beethoven na série de câmara 2020 na noite desta quinta-feira às 20 horas no Teatro Amazonas. O concerto faz parte da programação A Arte Agradece a Vida, projeto do governo do Amazonas por meio das Secretarias de Cultura, Economia Criativa e Saúde, que homenageia os profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19. 7 músicos da Amazonas Filarmônica subirão ao palco seguindo os protocolos de segurança, higienização e distanciamento contra o Covid-19. O regente titular da Filarmônica, maestro Luiz Fernando Malheiros, explica que a escolha da obra faz parte das homenagens aos 250 anos de nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven, comemorado em 2020. A PAI de Iranduba abre amanhã a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em evento programado para amanhã às 9 horas do dia, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, inicia em Iranduba as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai de 21 a 28 de agosto. Neste ano, a Federação Nacional das APAIs trabalha em todo o Brasil o tema Protagonismo Empodera e concretiza a inclusão social. Em Iranduba, a entidade atende a 250 pessoas, entre deficientes auditivos, autistas e portadores de síndrome de Down. Mais de 10% desse público são acamados e por isso não frequentam a instituição, mas são assistidos em casa pela equipe de profissionais da associação. A psicóloga Marinei Viana, que faz parte da equipe técnica da APAI no município, destaca os objetivos da semana comemorativa e as atividades que serão realizadas. O objetivo da campanha é fomentar debates e ações estratégicas voltadas a destacar a visibilidade e o papel da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e sua efetiva inclusão, promovendo ainda um intenso debate de inclusão social e combate ao preconceito e à discriminação das pessoas com deficiência. As nossas atividades serão online. Acompanhe nas redes sociais, na página do Facebook da APAI, para assistir e acompanhar a nossa programação. Diariamente iremos compartilhar vídeo com a participação das famílias, pessoas atendidas pela APAI, vídeo com depoimento, relato das famílias, dos pais, mães e atendidos, sobre a importância das nossas atividades na vida de cada um. Para o Jornal da Manhã, J. Raí. 6h07, temos informações de Urucará. Lá está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Coordenação da Atenção Básica e Coordenação da Saúde da Criança e da Mulher, estão realizando programações voltadas ao Agosto Dourado, incentivando a importância do aleitamento materno. Assim, as ações de saúde deste mês voltam
para a importância desse alimento para o desenvolvimento sadio de bebês e crianças. A cerimônia de encerramento ocorrerá no dia 28 de agosto na Praça de São Jorge, no centro da cidade, com o tema Apoie o aleitamento materno com um planeta saudável. Na oportunidade será realizado palestras, brincadeiras, brindes e será oferecido lanche especial para todas as mães. A coordenação do evento incentiva as mães que amamentar é o principal alimento do bebê nos primeiros 6 meses de vida. O projeto ganha importância porque garante à mãe e mulher informações necessárias para assegurar o cuidado da saúde, crescimento e desenvolvimento dos bebês. Amamentar é um ato de amor. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6:09. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio da Secretaria Executiva de Junta Pedagógica, retomará o aplicativo do Provão Eletrônico a partir da próxima segunda-feira. O exame é voltado àqueles que buscam a regularização dos estudos ou a certificação de conclusão do ensino básico e havia sido suspenso temporariamente em razão da pandemia de Covid-19. Os candidatos dos ensinos fundamental e médio que já haviam efetuado a inscrição via web ou presencial na sede da pasta realizarão o provão em um dos 4 polos fixos do exame. São eles o Centro Cultural Aníbal Bessa, no bairro Jorge Teixeira, Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, no centro de Manaus, a Escola Estadual Solon de Lucena, no São Geraldo, e a Escola Estadual Eliana Pacheco Braga, no Santa Etelvina. O curso de Direito da Universidade do Estado recebeu 5 estrelas e foi classificado entre os melhores cursos de Direito do Brasil, segundo o índice Aguilar Education. O selo IAE é composto pela média simples de desempenho de cada escola de direito nos 10 últimos exames da Ordem dos Advogados do Brasil e nos 2 últimos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. A avaliação pode ser conferida neste site www.aguilhar.net/IAE. Para a coordenadora do curso de Direito da UEA, Thaís Braga, todo o reconhecimento é fruto de um esforço conjunto de docentes e discentes que prima pela qualidade e que se solidificou com a consolidação da Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas. FVS esclarece número de óbitos e afirma que não há uma segunda onda da Covid no Amazonas. Larissa Balheiro tem os detalhes. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas voltou a esclarecer que não há aumentos nos casos de óbitos por Covid-19. Nos últimos 15 dias, inclusive, houve redução. O órgão esclarece ainda que o estado segue em curva descendente. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, afirma que não há esse aumento de óbitos. Está acontecendo com casos, internações e óbitos nos últimos 15 dias, para que a população tenha uma clareza, para que os dados fiquem muito transparentes, um gráfico com números bem visíveis, para que a população entenda que os nossos casos, óbitos e internações não estão crescendo, eles continuam numa curva descendente. Quando a gente compara os últimos 15 dias, nós tivemos uma redução de quase 30% no número de óbitos, avaliando a média móvel. Rosemary explica que há um equívoco por parte do consórcio de imprensa na divulgação dos dados atuais em óbitos por Covid no estado do Amazonas. Mudamos a forma de demonstrar os dados para esclarecer que há um equívoco nos dados publicados pelo consórcio de imprensa. O consórcio de imprensa está levando em conta todos os óbitos novos e antigos publicados diariamente pela FVS. E isso leva à falsa sensação de que está havendo um aumento nesses óbitos. O Ministério da Saúde atualizou os critérios para diagnóstico da Covid-19 neste mês, ampliando a rede de análise desses casos. A partir de 6 de agosto, o Ministério da Saúde mudou os critérios de classificação de casos e óbitos por Covid. Antes, esses óbitos eram classificados apenas por testes de laboratório ou então quando uma pessoa que apresentava todos os sintomas tinha um contato comprovado com alguém que tinha um teste positivo para Covid. Agora esses critérios mudaram. Foram incluídos também diagnóstico por imagem, de tomografia, que são muito características do Covid, e também o critério clínico, onde o médico
atender o paciente e perceber que o paciente apresenta todos os sintomas de Covid, o médico pode encerrar aquele caso como um caso clínico de Covid. Na revisão, casos assintomáticos também foram incluídos, levando em consideração que anteriormente havia o diagnóstico para síndrome respiratória aguda grave. Com os novos critérios, mais de 600 óbitos de abril, maio e junho com pendência de encerramento entraram na lista de divulgação da FVS. Um comitê da Secretaria Municipal de Saúde chegou a ser criado para analisar esses óbitos e, por tabela, reclassificá-los. Até agora, 148 óbitos foram incluídos no sistema de informação. A diretora reforça que não são óbitos atuais e que não há outra onda de Covid-19 no estado. Então, esses novos óbitos aparecem diariamente, mas na realidade eles não são óbitos de agora. Nós não temos uma segunda onda de Covid em Manaus, nem no Amazonas, e nós não estamos com nenhum caso, nem óbito aumentando. Rosimeire Pinto finaliza alertando a população. Nós precisamos chamar a atenção de quem nos ouve que a pandemia não passou, que nós continuamos tendo a circulação do vírus, que as pessoas começam a relaxar nas medidas de prevenção, e isso é muito preocupante, porque nós podemos ter um aumento do número de casos pelo abandono do uso das máscaras, pelo fato de que as pessoas estão se aglomerando muito, pelo fato de que as medidas de higiene, lavagem de mãos, uso de álcool gel estão sendo desprezadas. A nossa recomendação muito forte é de que, apesar da flexibilização, as medidas de prevenção e controle, elas precisam continuar para que nós possamos superar mais essa fase. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus, o Jornal da Manhã vai agora a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas aprovou nesta quarta-feira o envio de uma recomendação ao governo do estado para que publique em caráter oficial os dados com o número de óbitos no Amazonas em decorrência da Covid-19 no período de 1º a 19 de agosto deste ano. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Tribunal de Contas vem acompanhando as ações de combate e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em nosso estado e recomendará ao governo que torne as informações ainda mais claras e transparentes, afirmou o presidente do TCE, conselheiro Mário de Melo. A recomendação foi sugerida pelo conselheiro Josué Filho, após a divergência de dados contabilizados por um conglomerado da imprensa nacional e os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Segundo a FVS, a divergência se dá por conta de uma mudança nos critérios de contabilização de óbitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Para o conselheiro, o governo do estado vem divulgando os dados em formato de estatísticas, o que acaba por não tornar clara as informações. Tomado contato, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Delegacia de Manacapuru lança o Zap Denúncia, tornando mais acessível a Polícia Civil da comunidade. Denúncias agora podem ser feitas através do aplicativo WhatsApp, com total anonimidade e responsabilidade. É mais uma ferramenta visando aproximar a Polícia Civil da sociedade manacapuruense. O Zap Denúncia disponibiliza o contato direto com os investigadores da Polícia Civil que atuam na cidade. Com isso, se espera ampliar a rede de denúncias e a agilidade na apuração dos fatos denunciados. O número do WhatsApp para denúncias é o 98508-2329. A exemplo de como ocorre na via contato convencional, a delegacia garante total absoluto sigilo para as denúncias repassadas por meio do aplicativo de mensagem. Repetindo o número, 98508-2329. Mudando de assunto, Paulo, dívida histórica de energia elétrica no município finalmente foi negociada. Após várias reuniões com a Amazonas Energia, chega a um acordo entre as partes e assim finaliza a negociação com a empresa de uma dívida de 100 milhões de reais acumulada pela Prefeitura e o SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que se arrastava desde o ano 2000. Foram vários anos em que essa dívida foi literalmente sendo empurrada de gestão em gestão, prejudicando assim o município, que sofria com os cortes
do fornecimento de energia elétrica nos prédios públicos e ninguém teve a coragem de buscar uma solução definitiva para esse problema. Com essa negociação, Manacapuru se livra de mais uma herança deixada por administrações passadas e passa a ter uma nova realidade. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6:18 em Manaus. Como membro titular da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Cabo Maciel, líder do PL, defendeu na manhã de ontem a implantação de uma indústria de laticínios na região da Vila do Lobo Remanso, no município de Itacoatiara, capaz de gerar emprego e renda, além de abastecer o mercado consumidor de Itacoatiara e também de Manaus. De acordo com Cabo Maciel, o Amazonas possui um rebanho de 1,36 milhões de cabeças de gado. A maioria está concentrada nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Iranduba e Boca do Acre. Itacoatiara faz parte desse importante grupo e está entre os CIFADs, ou seja, com Serviço de Inspeção Federal, CIF. O deputado Sinésio Campos, do PT, presidente do Parlamento Amazônico, entidade que reúne as 9 assembleias legislativas dos estados da Amazônia brasileira, anunciou a realização do Conecta Sebrae Agrolab Amazônia, que acontecerá no período de 22 a 24 de setembro. A maior feira de negócios virtual já realizada no Brasil tem com participações de governadores, parlamentares brasileiros e representantes de países da América Latina, como Peru, Colômbia e Chile, e de outros continentes como Canadá, Israel e China, que trarão conhecimentos técnicos e inclusive propostas de negócio. O evento é promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, com apoio do Parlamento Amazônico. O evento será realizado em um ambiente digital, em plataforma 3D, e o público-alvo é a cadeia do agronegócio da Amazônia. Técnicos da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado e do Ministério da Agricultura farão uma visita técnica na próxima segunda-feira, dia 24, ao Terminal Pesqueiro Público de Manaus, na zona sul da cidade. A inspeção é resultado de uma reunião que o deputado estadual Álvaro Campeiro do Progressistas promoveu na manhã desta quarta-feira na sede da CINFRA. A reunião contou com a participação do chefe da Divisão de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura no Amazonas, Vinícius Picanso Lopes, e do anfitrião do encontro, Carlos Henrique, titular da CINFRA. A ideia do parlamentar é fazer um levantamento das condições estruturais do terminal que foi entregue pelo governo federal em 2010 e que após uma década nunca funcionou plenamente em razão de falhas estruturais, disse Campelo em discurso no plenário da Assembleia Legislativa. O senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas, destacou nas suas redes sociais os assuntos relacionados ao Amazonas e ao Brasil que debateu com o presidente Jair Bolsonaro ontem durante almoço realizado no Palácio do Planalto. Entre eles, a pavimentação da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho, a importância da manutenção da Zona Franca de Manaus, a relevância do setor de concentrados para a economia amazonense, além do futuro do país. Após o encontro com o presidente, o parlamentar seguiu para o Ministério da Infraestrutura, onde definiu com o ministro Tarcísio de Freitas a equipe a realização de aeroportos do interior do Amazonas que serão entregues completamente modernizados entre 2021 e 2022. São eles os de Coari, Lábrea, Irunepé, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Itacoatiara, Maués, Ponte Boa, Boca do Acre, Borba, Caravari, entre outros. As obras, algumas já iniciadas e outras em fase de licitação, incluem a reforma ou construção de terminais, instalação de cercas, retirada de vegetação e sinalização de pista de pousos e decolagens. A Justiça condenou a Amazonas Distribuidora de Energia S.A. a indenizar consumidores de Manacapuru em 1 mil por danos morais por conta de um apagão ocorrido em 2019. A primeira vara do Juizado Especial Civil e Criminal da cidade publicou 103 sentenças disponíveis no Diário da Justiça eletrônico desta quarta-feira. Segundo a juíza Bárbara Marinho Nogueira, clientes foram afetados por um apagão ocorrido entre 19 e 27 de julho de 2019. O Jornal da Manhã divulgou em sua edição do dia 18, terça-feira, matéria sobre o aumento de até 47% nas contas de luz com base em denúncias de consumidores. A manchete foi esta: a Agência Nacional de Energia Elétrica revela que amazonenses pagam a segunda maior tarifa do país. A matéria fez um comparativo com os valores cobrados por quilowatt-hora. Ontem, a Amazonas Energia esclareceu através de nota enviada ao Jornal da Manhã que
e o possível aumento na tarifa não foi confirmado pela Agência Nacional de Energia Elétrica até o momento. A distribuidora informou em sua nota que a ANEEL faz os cálculos e determina os ajustes das tarifas com base em procedimentos devidamente aprovados por meio de audiências públicas. Esses procedimentos representam o repasse de toda a cadeia de custo do setor elétrico, ou seja, geração, transmissão e distribuição, mais encargos e tributos. Por fim, diz a nota, no total de uma fatura na Amazonas Energia, apenas 18% é receita da distribuidora, sendo os 82% restantes apenas repasses de custos setoriais e de tributos, muitos tributos. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes, movimentação agitada nos pronto-socorros da cidade. Pronto-socorro 28 de agosto com 3 atendimentos por violência, um deles por acidente de trânsito e 2 por agressão física. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de bala, vítima de tiro, recebeu bombons da morte pelo corpo, está no bico do urubu entre a vida e a morte, já foi muito bem atendido pelos anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem fizeram de tudo para salvar a vida desse homem e conseguiram. Tá bom ainda, né? Tá mais ou menos, tá, vai, não vai, mas se não é a ação dos anjos da vida, ele já teria partido dessa para pior. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As informações dão conta de que ele levou uma facada lá na invasão, nas proximidades do bairro Nova Vitória. Pronto-socorro Platão Araújo, era aproximadamente 20h30 quando um homem ele foi esfaqueado e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era 22h, um homem deu entrada vítima de arma de fogo, levou bala. Era 22h30 quando um outro homem também deu entrada vítima de bombons da morte pelo corpo. Eram 23h, um outro homem deu entrada também vítima de bala. Agitadíssimo plantão no pronto-socorro Platão Araújo. O Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, recebendo informação que a Rocan, em mais uma vez, fez um grande trabalho. O batalhão Rocan deteve infratores por porte de arma de fogo ilegal. Estava com arma e não tem o registro. O bandido estava andando com arma aí que não pode usar, né, Paulo Guerra? Além disso, também parece que tinha droga no meio e a Rocan fez um grande trabalho. Isso aconteceu no conjunto Mundo Novo e também no bairro Jorge Teixeira. Mais uma vez, os bandidos levaram a pior com a Rocan. Um abraço ao Major Werner, que é o comandante da Rocan. Mais uma vez, parabéns aí ao comando da Rocan pelo grande trabalho prestado na cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! O homem ainda não identificado foi morto, foi executado a tiros. Tudo aconteceu na rua Cravinhos, no bairro Nova Floresta. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem usava tornozeleira eletrônica e, segundo a polícia, o homem estaria cometendo assalto. Ele não era Boa Vista, já usava tornozeleira eletrônica, já estava cometendo outros assaltos, já estava roubando, já estava fazendo arrastões. E ontem ele recebeu 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos.
Morreu! Ele era assaltante, estava cometendo assalto, já estava com a tornozeleira eletrônica e ontem acabou sendo morto, acabou levando bombons da morte lá no bairro Nova Floresta. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era noite de ontem no bairro da Compensa. Tudo parecia tranquilo lá no bairro da Compensa. A televisão estava mostrando o Botafogo passando por cima do Atlético Mineiro. Rapaz, o garotinho Valdir Correia já tinha dito lá na segunda-feira: ô Thaís, ô Pellegrini, o Botafogo vai tirar a invencibilidade do Atlético, o Botafogo vai ganhar do Atlético. O garotinho disse foi primeiro, foi na segunda-feira e não deu outra. Na hora que o Botafogo estava ganhando do Atlético, bem nessa hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi barbaramente assassinado no bairro da Compensa com 1, 2, 3, 6, 10, 12, 14 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. A polícia acredita que o crime tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. O crime tem todas as características de acerto de contas por tráfico de drogas e dessa vez a vítima foi Leonardson Costa, de 23 anos de idade. Mistério. Foi facada ou foi afogamento? O fato é que Paulo Guerra, nas proximidades da Balsa Branca, ali na área do Porto de Manaus, o corpo de um homem estava boiando, estava passando pelo Rio Negro, quando de repente Paulo Guerra foi avistado por populares que resgataram o corpo e chamaram a polícia acionou o IML, o IML acionou o Departamento de Perícia Técnica Científica. A polícia esteve no local, fez ali, né, toda aquela área ali foi resguardada e tal. Os policiais da 24ª SICOM agiram muito bem, e depois chegou uma equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros e também da perícia, que já iniciaram os primeiros procedimentos de investigação dessa morte. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade e levou um bandido que estava usando tornozeleira eletrônica, o famoso Wi-Fi do inferno. Conexão direta com o capeta é quem usa o Wi-Fi, a tornozeleira eletrônica. Deixa eu me apressar, que o meu chefe Paulo Guerra já está aqui no ponto eletrônico. Ô garoto, presta atenção no tempo, presta atenção. Tô prestando, meu chefe, e já devolvo o comando para ele. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a quinta parcela do auxílio emergencial, 1,9 milhão de beneficiários do programa que também fazem parte do Bolsa Família, cujo NIS termina em 3. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. Volkswagen negocia para demitir 5 mil funcionários no Brasil, dizem sindicatos. Soma representa 35% da força de trabalho, segundo as entidades. O fabricante diz que abriu conversas para adequar o número de trabalhadores à demanda do mercado. SUS faz 80.900 procedimentos após abortos mal sucedidos e 1.024 interrupções de gravidez previstas em lei no primeiro semestre de 2020. Total de curitagens e aspirações, procedimentos realizados após abortos espontâneos e provocados foi 79 vezes maior que os abortos legais, segundo dados do DataSUS.
Discrepância indica que o próprio sistema hospitalar arca com os procedimentos pós-abortos clandestinos, dizem especialistas. O Diário Oficial da União publica hoje portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, Projeto Em Frente Brasil, em apoio aos estados do Pará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Paraná. Congresso derruba veto ao uso obrigatório de máscara em escolas e comércio. O projeto que previa o uso obrigatório foi aprovado pelo Congresso e vetado por Bolsonaro. Partidos fizeram acordo pela derrubada. Deputados e senadores votaram por revalidar a regra. Bolsonaro contraria a ciência e diz a apoiadores que a eficácia de máscara é quase nenhuma. OMS reconhece estudos sobre eficácia do uso de máscaras há pelo menos 3 meses. Proteção ajuda a evitar que infectados propaguem o vírus e que pessoas saudáveis se contaminem. Brasil passa de 111 mil mortes pelo novo coronavírus. Já são quase 3,5 milhões de infectados. O país conta com 111.189 óbitos registrados, 3.460.413 diagnósticos de Covid-19. Pela primeira vez desde abril, o relatório semanal do Imperial College London aponta uma taxa de transmissão menor do que 1 no Brasil, ou seja, uma desaceleração da disseminação da Covid-19 no país. O dado representa uma perspectiva de curto prazo que pode ser revertida de acordo com o comportamento da população ou do vírus. Além do Brasil, o único país da América Latina com taxa abaixo de 1, de acordo com o documento, é o Chile, 0,85. O maior índice é de 1,95 do Paraguai. 6:43 em Manaus. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hospitalizado e está em tratamento intensivo com um quadro de envenenamento, anunciou hoje Kira Yarmysh, seu porta-voz. Yarmysh informou que Navalny estava voando da Sibéria até Moscou quando o avião precisou fazer um pouso de emergência, após o líder da oposição passar mal. Alexei tem um envenenamento tóxico, escreveu no Twitter antes de completar que Navalny está em tratamento intensivo. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, teceu elogios ao candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, enquanto fez críticas duras ao presidente Donald Trump e ao governo republicano. Nenhum americano consegue consertar este país sozinho, nem mesmo um presidente, disse em discurso na Convenção Nacional do Partido Democrata nesta quarta-feira. Em tom duro, Obama disse que a democracia está em jogo e que seu sucessor Donald Trump não leva a presidência a sério e acusou o republicano de tratar o cargo como mais um reality show. A Convenção Nacional do Partido Democrata oficializou nesta quarta-feira o nome de Kamala Harris como candidata a vice-presidente dos Estados Unidos um dia depois da nomeação oficial de Joe Biden para desafiar o presidente Donald Trump na corrida à Casa Branca. Após mais uma série de pronunciamentos e vídeos pré-gravados por causa da pandemia do novo coronavírus, Harris aceitou oficialmente a nomeação como candidata a vice-presidente em um discurso em que homenageou a mãe Chimala, de origem indiana. Como primeira mulher negra a se candidatar ao cargo, ela protestou contra o racismo nos Estados Unidos. O ministro Paulo Guedes da Economia criticou na noite de ontem a decisão do Senado de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste de salários de servidores durante a pandemia do coronavírus. Ele disse que o Senado deu um péssimo sinal e classificou a decisão como um crime contra o país. O tema ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados em sessão adiada para esta quinta-feira, porque a base aliada do governo foi surpreendida com a derrubada do veto pelos senadores. O congelamento dos reajustes até o fim de 2021 foi uma contrapartida definida pelo governo como resultado de um acordo para o pacote de socorro de 60 bilhões de reais a estados e municípios cujos cofres foram abalados pela pandemia. Nesta quinta-feira, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, inicia a prova de vida por biometria facial. Será uma experiência piloto com cerca de 500 mil pessoas que não fizeram a prova de vida até fevereiro deste ano e terão uma nova oportunidade, informa o presidente do INSS, Leonardo Rolim. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e a DataPrev
e os primeiros contatos com os segurados que participam dessa primeira etapa já começam a ser realizados essa semana por meio de mensagens enviadas por SMS, Central 135 e e-mail. Estes segurados, em sua maioria, já deveriam ter realizado o procedimento da prova de vida. Portanto, é importante que realizem o procedimento se forem contatados pelo INSS. O presidente Leonardo Rolindes destaca que a prova de vida digital é mais uma inovação do INSS para facilitar a vida do cidadão, evitando que ele tenha que se deslocar para o banco nesse momento de pandemia. O beneficiário que participar do piloto e realizar a prova de vida por biometria terá um procedimento efetivado, ou seja, não é um teste. Suspensa desde março até setembro deste ano devido às normas relacionadas à pandemia, a prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. 6h51 em Manaus. Agora os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Senado derruba veto de Bolsonaro e permite aumento aos servidores. Texto ainda vai à Câmara. Folha de São Paulo. Pegar dinheiro da saúde para salário de servidor é crime contra o país, diz Guedes. O Estado de São Paulo. Pela primeira vez desde abril, o Brasil mostra desaceleração no contágio do coronavírus. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Congresso derruba veto de Bolsonaro que desobrigava o uso de máscara. Valor econômico. Governo deve prorrogar programa de suspensão de contrato e redução de jornada e salário. Estado de Minas. Ocupação de leitos cai em BH, mas transmissão da Covid segue em alta. O Recife, Jornal do Comércio. Prorrogação do auxílio até o fim do ano pode ser entre R$200 e R$600, diz Bolsonaro. Fortaleza, Diário do Nordeste. Empresários e agentes públicos suspeitos de fraudes em licitação são alvos de operação no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Ministério Público quer que Sara Winter pague R$1,3 milhão por divulgar dados pessoais da menina estuprada no Espírito Santo. Edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Cartão de crédito tem impulso do Amazonas. Em tempo. Vereadores têm faltas abonadas por força maior. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.